O título da palavra de Deus que iremos estudar hoje é Eu vim para dar vida. Vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com este assunto. As palavras de ensinamento dos 66 livros da Bíblia são como uma enorme profecia de Deus. Há muitos tipos de profecias nesta enorme profecia. Mas eu creio que a profecia mais importante é a de que Deus vem a esta terra para dar vida à humanidade na última época. Na Bíblia, há profecias a respeito de Deus que vem a esta terra para dar vida, Deus Pai e Deus Mãe. Hoje, vejamos as profecias sobre Deus Pai primeiro. Quando Deus Pai viesse a esta terra, o que Ele nos permitiria encontrar? E como Ele nos daria a vida? As profecias sobre esse assunto estão escritas na Bíblia. Assim, vamos dar uma olhada mais de perto neste assunto e encontremos a resposta correta, para que todos nós, membros da família de Sião, possamos receber Deus que veio a esta terra e para que sigamos todos os ensinamentos que Ele nos deu. Então, quais são as profecias escritas na Bíblia? No passado, Adão e Eva cometeram o pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Por causa do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade não teve escolha, a não ser caminhar em direção à morte eterna. A Bíblia nos ensina que apenas Deus pode salvar a humanidade da morte, causada por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia profetiza que a única maneira de Deus nos salvar é nos alimentando com o fruto da árvore da vida. Hoje, vamos estudar sobre isso para confirmar, através da Bíblia, que o Deus que proclamou a verdade da árvore da vida para nós e nos permitiu seguir por este caminho é o nosso Deus, Cristo Ansanhong. Primeiro, Deus disse que o propósito de sua vinda a esta terra era para dar vida à humanidade. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim. Qual é o propósito da vinda de Jesus Cristo a esta terra? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, eles, as ovelhas, indicam os santos que creem em Deus, não é? Dizendo que Ele veio a esta terra para dar vida a toda a humanidade, Deus revelou a razão pela qual Ele veio a esta terra. Isso se aplica tanto à sua primeira vinda, quanto à sua segunda vinda. Deus explica que a razão de Ele ter vindo a esta terra, pela primeira e segunda vez, foi para que as ovelhas pudessem ter vida e a tivessem em abundância. Dar vida significa dar a salvação, certo? Mas também significa que Ele perdoaria nossos pecados. Não pode haver salvação sem a remissão de pecados. E a vida não pode ser dada a nós sem a salvação. Isso é um ensinamento da Bíblia. Toda a humanidade chegou a morrer por causa do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus preparou uma solução que se encontra no Jardim do Éden. Deus disse que libertaria aqueles que comessem da árvore da vida do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Ele removeria seus pecados e os salvaria. Está profetizado que Deus nos traria a árvore da vida do Jardim do Éden, a fim de nos dar vida. É uma alegria enorme para a humanidade encontrar Deus que traz a árvore da vida.
E a Bíblia explica que essa é a maneira de sermos salvos e de voltarmos para o nosso eterno lar celestial. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 2, e vejamos como Adão e Eva chegaram a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E também vamos continuar a ver as profecias sobre Cristo Ansan-Hon, que proclamou a verdade da árvore da vida para nós. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas do que não devem comer? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como vocês podem ver aqui, havia a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e muitos outros tipos de árvores no Jardim do Éden. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que nos libertará do pecado de comer do fruto proibido tinham características distintas. Deus disse: quando comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Contudo, Adão e Eva violaram o mandamento de Deus e comeram dela. Leiamos o capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: quem a serpente representa? Ela representa o diabo, Satanás, não é? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, o que a serpente disse? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerão. Contudo, a serpente, que representa Satanás, começou a tentar Eva com uma mentira: é certo que não morrereis se comeres dela. Vejamos o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles terminaram violando o mandamento de Deus, dado no Jardim do Éden, e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo tentados por Satanás. Já que eles fizeram isso, Adão e Eva se tornaram seres mortais e causaram a morte de toda a humanidade. Vamos para o capítulo 3, versículo 22. Deus não estabeleceu apenas a lei da morte no Jardim do Éden, mas estabeleceu também, ao mesmo tempo, a lei da vida. Versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva, que pecaram por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do Jardim do Éden. Quando Deus os expulsou, Ele deu uma dica muito importante. O que Deus nos disse que aconteceria se comêssemos da árvore da vida? E tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Havia muitas árvores no Jardim do Éden, mas as árvores que tinham as características mais distintas eram a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe a morte. E a árvore da vida tinha a característica de dar vida eterna a quem comesse dela. Adão e Eva violaram o mandamento de Deus. Tornaram-se seres mortais por comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foram expulsos do jardim do Éden. Ainda que tenham se tornado seres mortais, eles podiam viver para sempre se comessem do quê? Eles podiam viver para sempre se comessem da árvore da vida. Deus escondeu esse segredo, essa preciosa verdade, na história do jardim do Éden. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre a verdade da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal por meio de parábolas em sua primeira vinda, ele disse: abrirei minha boca em parábolas para publicar coisas ocultas desde a criação do mundo. Não é? Vamos confirmar isso primeiro. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca. O que será feito? Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Pessoal, qual livro contém a história da criação do mundo dentre os 66 livros da Bíblia? O livro do Gênesis. Aqui, Jesus disse que falaria todas as coisas por parábolas e publicaria coisas escondidas desde a criação do mundo. Mas para Adão e Eva, que chegaram a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, Deus permitiu uma maneira para viverem para sempre. O que eles tinham que comer para viver eternamente? Deus claramente nos permite saber que eles podiam ter a vida eterna se comessem da árvore da vida. Então, se há uma parábola no livro do Gênesis, deve haver a realidade desta parábola, certo? Uma parábola e sua realidade exercem um relacionamento de sombra e realidade. Então, somente se a humanidade comer da árvore da vida, que é mencionada no jardim do Éden, o que acontecerá com ela, ou seja, conosco? Nós seremos libertados do pecado original e teremos vida eterna. E também poderemos ir ao reino dos céus, onde apenas aqueles que têm a vida eterna podem ir, certo? Mas isso é algo que por si só ninguém pode fazer. Deus disse aos querubins: guarda o caminho da árvore da vida para que ninguém possa passar por ele. Segundo a ordem de Deus, o caminho que dá acesso à árvore da vida foi bloqueado. Então apenas Deus pode fazer o quê com o caminho que dá acesso à árvore da vida? Somente Deus pode abri-lo. Então, já que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim do Éden são parábolas, vejamos a realidade delas que Jesus revelou no Novo Testamento. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6. No versículo 53 está escrito: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? Tem a vida eterna. No jardim do Éden, Deus disse que a humanidade podia ter a vida eterna se comesse da árvore da vida. Contudo, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Em outras palavras, a carne de Jesus e o seu sangue são a realidade da árvore da vida do jardim do Éden. A única coisa capaz de libertar a humanidade do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida. Mas Jesus disse claramente: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aqui, nós podemos confirmar o fato de que a carne de Jesus e seu sangue são a realidade da árvore da vida do jardim do Éden. Vejamos o versículo 54 novamente. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No jardim do Éden,
eles podiam ter a vida eterna se comessem da árvore da vida. E no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quando nós analisamos cuidadosamente esses dois ensinamentos, que formam um par, o que representa a carne e o sangue de Jesus no Jardim do Éden, nós podemos confirmar que eles são representados pela árvore da vida. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta. Jesus disse: quem de mim se alimenta. O que representa Jesus no Jardim do Éden, para que ele pudesse dizer: quem de mim se alimenta? Ele é a realidade da árvore da vida no Jardim do Éden, não é? Então, essa é a verdade das verdades que a humanidade deve conhecer. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Poder viver para sempre é ter a vida eterna. Toda a humanidade deveria morrer por causa do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Porque ele é a realidade da árvore da vida do Éden. Nós podemos entender isso claramente. Mas o que é mais importante é como podemos nos alimentar de Jesus? Já que ninguém sabe como, Deus mesmo veio a esta terra e proclamou a nós a Páscoa da Nova Aliança. Sobre comer e beber a carne e o sangue de Jesus, vejamos a cena da Páscoa da Nova Aliança. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. No capítulo 26, versículo 17, está escrito: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A Páscoa, uma festa muito importante, é mencionada aqui. Versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Qual é a relação existente entre a Páscoa e a carne e o sangue de Jesus, e que nós estamos dando uma olhada agora? No versículo 26, nós podemos encontrar como eles guardaram a cerimônia da Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus, o quê? Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, minha carne. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o que tinha no cálice? Ele tomou o cálice que tinha vinho, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: fazei o quê? Bebei dele todos, porque isto é o sangue de quem? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Dando o pão da Páscoa e o vinho da Páscoa, Jesus disse: isto é o meu corpo, minha carne, e isto é o meu sangue. Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Mas a carne e o sangue aqui não são literalmente a carne e o sangue de Jesus, e sim a Páscoa da Nova Aliança. Dando o pão da Páscoa, Jesus disse: isto é o meu corpo. Dessa forma, ele deu o corpo de Cristo que ele mencionou no Evangelho de João, capítulo 6. Quando ele explicou o significado do vinho da Páscoa, que estava no cálice, ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Dessa forma, ele deu o pão e o vinho da Páscoa à humanidade. E ele nos ensinou a guardar essa Páscoa todos os anos sem esquecê-la, não é? A Páscoa da Nova Aliança
é a cerimônia que nos permite comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Em outras palavras, é a árvore da vida. Jesus a proclamou a todas as pessoas para que todas as pessoas comam da árvore da vida. Sem compreender essa verdade e sem estar nesta verdade, a humanidade nunca poderá ser libertada do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que a Bíblia nos ensina que essa lei da vida da nova aliança é a lei da vida, a lei da paz. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 22. É a mesma cena, mas vamos confirmar mais uma vez. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7, está escrito: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Aqui, nós podemos ver também que eles guardaram a Páscoa. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? Em favor de vós. Todos os seres humanos herdaram o pecado original de Adão. Não é exagero dizer que toda a humanidade está coberta pelo pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para ser completamente libertada de todo esse pecado, a humanidade deve comer da árvore da vida que Cristo nos permitiu conhecer. Contudo, já que Deus fechou o caminho da árvore da vida, ninguém pode abri-lo, a não ser Deus. 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio a esta terra e deu o pão e o vinho da Páscoa, dizendo: Isto é a minha carne e isto é meu sangue. Quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. Ele também disse: Eu o ressuscitarei no último dia. Dessa forma, Ele nos permite saber que Ele é a realidade da árvore da vida. E Ele deixou aqueles que comem e bebem a aliança que dá a vida eterna como nova aliança. Há muitas igrejas nesta terra hoje em dia. Contudo, todas essas igrejas guardam a Páscoa? Infelizmente, elas não guardam a Páscoa. Sem guardar a Páscoa, podemos ser libertados do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, não podemos. Então, deve haver uma razão para que todas essas igrejas não guardem essa Páscoa, certo? Vamos investigar para descobrir a razão. Depois de Jesus ascender ao céu, eles guardaram a Páscoa fielmente por cerca de 300 anos. Contudo, em 325 d.C., o imperador Constantino aboliu a Páscoa. Como a Igreja Católica Romana e o Império Romano se uniram, eles removeram a Páscoa, a verdade da vida desta terra. Se vocês estudarem as festas mais tarde, vocês verão como tudo está conectado ao evento em que Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, que ele recebeu pela primeira vez depois de descer do Monte Sinai. Dessa forma, a Páscoa desapareceu desta terra por um longo tempo de cerca de 1600 anos. Como a Páscoa, a árvore da vida, desapareceu, o caminho para a humanidade ser libertada do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal desapareceu também. Foi por isso que Cristo Ansanhon veio uma segunda vez para abrir esse caminho. Vejamos a profecia da Epístola aos Hebreus, capítulo 9. A profecia no capítulo 9, versículo 27 diz: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quando Jesus veio pela primeira vez, 2000 anos atrás, seu propósito era tirar os pecados da humanidade. E quanto à sua segunda vinda, qual é o propósito? Aparecerá a segunda vez, sem pecado,
aos que o aguardam para a salvação. Está escrito que ele, certamente, viria uma segunda vez. Depois do ano 325 depois de Cristo, todas as verdades da nova aliança foram pisoteadas por Satanás e desapareceram durante a Idade das Trevas. É por isso que Deus deveria vir uma segunda vez a fim de dar a salvação para a humanidade nesta última época. Então, quando ele vier uma segunda vez, ele deve aparecer com a árvore da vida do Jardim do Éden. Aquele que traz a árvore da vida é quem? A segunda vinda de Cristo. Então, quando ele vier uma segunda vez a esta terra para salvar a humanidade, com qual verdade ele aparecerá, semelhantemente à sua primeira vinda? Aquele que aparece com a verdade da Páscoa da Nova Aliança é o nosso Deus. A segunda vinda de Cristo, nosso Salvador. Está escrito que ele aparecerá uma segunda vez para trazer a salvação. A não ser que ele venha, ninguém pode vir para dar a salvação. Quando ele vier uma segunda vez, ele deve trazer a árvore da vida do Jardim do Éden. Do ponto de vista da verdade, a árvore da vida é o pão e o vinho da Páscoa da Nova Aliança. Aquele que vem a esta terra uma segunda vez, trazendo esta verdade, é o verdadeiro Deus que esperávamos. Isso foi o que Isaías profetizou. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos. Ele podia ter preparado um banquete com vinhos de 1 ano de idade. Contudo, com que tipo de vinho Deus preparou o banquete? Vinhos velhos. A Páscoa desapareceu em 325 depois de Cristo, o que significa que foi guardada desde então. Mas ele a traria de volta nesta época em que vivemos. Por isso, é um vinho velho que esteve guardado por cerca de 1.600 anos. Ele preparará um banquete com esse vinho velho e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá, neste monte, a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará o quê? Tragará a morte para sempre. Por que a humanidade tinha que morrer? A humanidade se tornou eternamente mortal por causa do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Jardim do Éden, que remédio especial era necessário para tragar a morte para sempre? A árvore da vida. Ele virá e preparará um banquete com vinhos velhos. Como resultado disso, ele tragará a morte para sempre. O fato de ele ter tragado a morte significa que ele deu a vida eterna, certo? Ele dará a vida eterna a todos nós, a toda a humanidade. Com o quê? Com vinhos velhos, vinhos bem clarificados. Dentre as verdades dos 66 livros da Bíblia, qual verdade é a única verdade que destrói a morte com vinho? É apenas a Páscoa. De acordo com todos os ensinamentos de Deus, nós podemos ver que o vinho da Páscoa é o único vinho que destrói a morte para sempre. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e no Evangelho de Lucas, capítulo 22, não é? Vejamos o versículo 8 novamente. Tragará a morte para sempre, e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é, quem? É o nosso Deus. Ele veio uma segunda vez em carne como nós, mas nós podemos compreender que Ele é o nosso Deus. Isso porque o único que pode trazer a árvore da vida é Deus. Ele nos libertou do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nos guiou à salvação com a verdade da Páscoa da Nova Aliança, que é a verdade da árvore da vida. Então, quem é Ele? Naquele dia se dirá. Dirá o quê? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele, o que Ele fará? Nos salvará.
Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém, amém, amém. Há apenas um que apareceu nesta terra com a Páscoa da Nova Aliança, para a última salvação da humanidade. Somente um apareceu com a Páscoa da Nova Aliança para salvar a humanidade, sendo testificado por todos os profetas do Antigo e Novo Testamento. Ele é Cristo Ansanhon. Então, quem é Cristo Ansanhon? Ele é a segunda vinda de Cristo, testificada pelas Escrituras e pelos profetas. E de acordo com a Trindade, Ele é o nosso eterno Deus. Seu nome era Jeová no Antigo Testamento. E na época do Filho, seu nome era Jesus. E nesta última época do Espírito Santo, seu nome é Ansanhon. Ele é o nosso Deus que apareceu nesta terra com um novo nome. Através de quem a salvação é dada? É dada através de Deus, nosso Salvador. Não podemos ir ao céu pela nossa própria maneira, por nós mesmos, com nosso próprio conceito, filosofia e ideia. Quando seguimos o caminho que Deus abriu para nós, podemos receber o eterno céu e a salvação, certo? Deus Elohim proclamou a verdade da árvore da vida a toda a humanidade e nos ensinou a compreender a verdade da Mãe Celestial, Nova Jerusalém. Ele é o nosso Deus Pai. Ele disse, eu sigo a Mãe. Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Vamos entender esse grande ensinamento do Pai, para que possamos ir ao céu, seguindo sua orientação aonde quer que Ele vá. Se o Pai não tivesse vindo, não haveria salvação nem para vocês, nem para mim. Já que o Pai e a Mãe vieram a esta terra e nos guiaram, segurando nossas mãos, nós podemos estar aqui, hoje, esperando pela salvação e pelo céu, certo? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. De acordo com a profecia da Bíblia, não podemos ir ao céu com nossa própria filosofia ou ideia. É por isso que aqueles que Deus guiou, manteve, ensinou e segurou as mãos fazem parte do povo abençoado. Deus Pai e Deus Mãe nos permitiram habitar na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Nos permitiu chamar Deus de Pai e Mãe. E também chamar uns aos outros de irmãos e irmãs. Eu gostaria de dar glória e louvores a eles mais uma vez. Esperando que tenham recebido muita graça pelas palavras de hoje, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.